Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar da participação do Brasil na maior guerra da história. Foi a sugestão de um inscrito, Gustavo Henrique. Eu agradeço a você, meu amigo. Então, eu deixei bem completinho para vocês. Espero que vocês gostem. Bora lá? Antes da gente falar efetivamente da participação do Brasil na Segunda Guerra, a gente tem que voltar no tempo e falar dos antecedentes da guerra, que durante o período pré-guerra, a década de 1930, a política externa do Brasil foi a de procurar garantir os melhores benefícios possíveis com as duas potências da época, que eram os Estados Unidos e a Alemanha. Nessa época, o Brasil realizou uma série de acordos econômicos com ambas as nações. Os Estados Unidos haviam aumentado a sua influência sobre a economia internacional, a partir de uma recuperação gradual da sua própria economia. Já a Alemanha, desde a ascensão dos nazistas ao poder, eles haviam iniciado uma política para aumentar a sua influência tanto na ideologia quanto na economia lá na América Latina. As ações da aproximação realizada pela Alemanha deram certo efeito em sua relação com o Brasil, pois existia uma ala aqui no Brasil que tinha uma relação com os nazistas. Eles eram meio que simpatizantes com os nazistas. Uma série de acordos econômicos foi realizada entre os dois países, a Alemanha nazista e o Brasil. Em virtude disso, conforme o historiador Boris Fausto fala, a Alemanha transformou-se no maior comprador de algodão brasileiro e no segundo maior comprador de café. Os acordos com a Alemanha renderam também um fornecimento de armamentos para o exército brasileiro. Só que, apesar da parceria, o Getúlio Vargas, que era o presidente na época, se mostrou inclinado a se voltar para os Estados Unidos como amizade, né? Isso ficou evidenciado quando o Brasil ele passou a perseguir os representantes do fascismo aqui no Brasil, conhecido como os integralistas. Agora, o início da Segunda Guerra Mundial ele foi essencial para a definição da política econômica do Brasil, política externa, pois o bloqueio marítimo imposto pelos britânicos impossibilitou os alemães de manterem relações comerciais com o Brasil, e isso fortaleceu a posição dos Estados Unidos aqui no nosso país, já que a Alemanha ficou bloqueada, abriu várias possibilidades comerciais para o Brasil, esse novo cenário. Os Estados Unidos observaram o aumento da influência alemã no Brasil com cautela e de maneira tímida. Eles tomaram medidas que visaram aumentar a presença da cultura e economia americana no Brasil e na América Latina inteira. Essa política de aproximação dos Estados Unidos com a América Latina ficou conhecido como política da boa vizinhança. Economicamente, os Estados Unidos negociaram uma série de acordos econômicos para garantir o apoio do Brasil. Esse conjunto de acordos garantiu a cessão de borracha para os Estados Unidos e a permissão para o uso de bases militares no Nordeste brasileiro. Os Estados Unidos ganhou essa permissão. Em troca disso, os norte-americanos aceitariam financiar a construção de uma siderúrgica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e além de fornecer muito equipamento militar ao Brasil. No campo cultural, a política americana aconteceu de maneira bastante intensa na época. O presidente Franklin Delano Roosevelt nomeou Nelson Rockefeller para comandar ações que aumentassem a influência cultural dos Estados Unidos na América Latina, em especial aqui no Brasil. A equipe de Rockefeller, junto com Walt Disney, foi responsável, por exemplo, pela criação do Zé Carioca, que era um personagem brasileiro da Disney. Com o crescimento dessa influência cultural e com os acordos econômicos consolidados, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi essencial para que o Brasil tomasse uma postura diplomática contra o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, como nós já sabemos.
Em janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo. Aí quando que o Brasil chegou na guerra? Foi a relação alemã com o rompimento dessas relações diplomáticas realizadas pelo Getúlio Vargas em agosto de 1942. Submarinos alemães eles torpedearam e afundaram 5 navios mercantes brasileiros. Os ataques deixaram indignados a opinião pública no Brasil. Getúlio Vargas declarou guerra à Alemanha no mesmo mês. A declaração de guerra contra o eixo fez com que o Brasil mobilizasse soldados para que fossem enviados ao fronte da batalha. Em novembro de 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Os soldados de diferentes partes do país foram convocados para formar um corpo de aproximadamente 25 mil homens, comandados pelo general Mascarenhas de Moraes. Esses soldados ficaram conhecidos pelo nome de pracinhas. O envio de soldados brasileiros não foi uma imposição nos Estados Unidos, mas surgiu de uma demanda interna do próprio governo brasileiro. A participação do Brasil na guerra encontrou a oposição de aliados, que temiam a pouca preparação dos soldados brasileiros, e os pracinhas foram integrados ao 5º Exército Americano e atuou em vários combates que eu vou citar no norte da Itália. No começo da participação do Brasil, realmente, o exército brasileiro se mostrou mal preparado e equipado para a guerra. E isso ficou evidenciado no primeiro combate, no qual, de acordo com o historiador Thomas Skidmore, os brasileiros sofreram pesadas baixas contra os alemães e foram obrigados a recuar rapidamente. É importante lembrar também que, além da pouca preparação dos pracinhas, os soldados alemães estavam em posições de defesa muito boas e equipados de grandes metralhadoras potentes. Após ser reequipado e passar por um novo treinamento junto com os soldados americanos, o exército brasileiro foi lançado novamente à batalha. Isso que ocasionou diversas batalhas na participação brasileira na guerra. E eu vou citar algumas delas agora, as batalhas do Brasil. Por exemplo, o Brasil teve uma participação na Batalha do Atlântico, que foi um confronto marítimo que marcou a Segunda Guerra Mundial como um todo, né? Que foi entre navios, as potências do eixo, os aliados. No início, Reino Unido e França, né, exerceram um bloqueio naval contra a Alemanha nazista. Com os eventos decorrentes da queda da França, a Marinha Britânica estendeu o bloqueio à Itália fascista também. A partir de 1941, as potências europeias do eixo, através de suas frotas de submarinos, eles iniciaram progressivamente tentativas seguidas de bloquear as rotas navais aliadas no Atlântico. Eles visavam impedir a chegada de suprimentos para a Inglaterra e União Soviética. A chegada de tropas americanas no teatro europeu, e as tropas brasileiras estavam no 5º Exército Americano, eles acabaram terminando essa batalha do Atlântico e deixando a rota de abastecimento para os aliados em plena e constância abastecimento, vencendo a Batalha do Atlântico. Outra batalha que o Brasil participou foi a Linha Gótica. A Linha Gótica era um plano, de batalha, na verdade, um plano mais geral, que representou uma das últimas e grandes defesas elaboradas dos alemães na Segunda Guerra Mundial. E dela, teoricamente, foi construída uma extensão de 280 quilômetros, a série de linhas de defesa nazi-fascistas no norte da Itália. Ela partia da região costeira do Mar Tirreno, indo até o lado oeste italiano, nas regiões de Carrara e La Spezia. Passava pela cadeia de montanhas formada pelos Apeninos, terminando a leste, nas áreas de Pesaro e Rimini, já na faixa litorânea do Mar Adriático. Sua finalidade, obviamente, principal era retardar ao máximo e, se possível, bloquear o avanço dos aliados na campanha da Itália. E foi nessa linha gótica que está inserida diversas batalhas que o Brasil participou também. Uma batalha de Monte Castelo,
que ela foi travada bem ali no final da Segunda Guerra Mundial, entre as tropas aliadas, incluindo o Brasil e as forças do eixo alemão, e tentava conter o avanço no norte da Itália, né, na época. A batalha marcou a presença da FEB no conflito. A batalha se arrastou durante 3 meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945. Efetuaram 6 ataques, mais ou menos, com grande número de baixas brasileiras, devido àqueles fatores que eu citei, que os brasileiros estavam meio que mal preparados. 4 desses ataques, por mau preparo, não tiveram êxito, mas a batalha chegou ao fim no dia 21 de fevereiro de 45, com a vitória dos aliados. Teve a Batalha de Castel Nuovo, que foi travada também no final da Segunda Guerra, entre as tropas aliadas e as forças do eixo, do exército alemão, que eles tentavam, como sempre, conter o avanço, aquele avanço rápido das tropas aliadas na Itália. A Batalha de Montese foi travada no final da Segunda Guerra Mundial, entre os dias 14 e 17 de abril de 45. Ela foi parte da ofensiva aliada final na campanha da Itália, era bem ali no final, tendo como forças combatentes, de um lado, unidades da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária Brasileira, reforçado por alguns tanques da 1ª Divisão Blindada Americana, e do outro lado da batalha, as tropas do 14º Exército, de grupo de Exército C da Wehrmacht, que acabou com a vitória brasileira. Em seguida veio a Batalha de Collecho, que foi travada na Segunda Guerra Mundial, bem ali no finalzinho, dia 26 e 27 de abril de 45, tendo como combatentes de um lado a Força Expedicionária Brasileira e do outro os alemães, que acabou com a vitória brasileira também. E por fim, a Batalha de Fornovo de Taro, que ocorreu de 26 a 29 de abril de 45, que foi uma batalha entre a FEB, também a Força Expedicionária Brasileira, que tinha participação dos partisans italianos e de 2 unidades, 2 divisões do Exército dos Estados Unidos, e combateram as tropas da Wehrmacht e da República Social Italiana, né, o fascismo. A luta ela começou na cidade de Fornovo de Taro, a cerca de 13 quilômetros a sudoeste de Parma, no norte da Itália. As forças aliadas derrotaram os soldados do eixo, que eles estavam tentando fugir nessa hora, né? E acabaram sendo derrotados. Em 28 de abril, as tropas brasileiras atacaram Fornovo, mas o general alemão Otto Frete-Pico decidiu não dar muita luta e acabou se rendendo no dia seguinte ao ataque. A 70ª Divisão, com quase 15 mil homens alemães e italianos, se renderam perante os brasileiros. Ao final da guerra, a atuação brasileira havia resultado em 454 soldados brasileiros mortos em combate. Com a ocupação aliada em determinadas partes da Europa, por incrível que pareça, e uma curiosidade, o exército brasileiro recebeu convite para auxiliar na ocupação da Áustria. Porém, na época, o Comando Militar do Brasil rejeitou o convite. Isso são informações de um historiador americano chamado Frank McKen. Vocês podem pesquisar, que é oficial. Então, galera, isso foi só um pouco da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Não tem como entrar muito em detalhes, senão o vídeo fica muito extenso. Se vocês quiserem detalhes de cada participação de cada batalha, vocês deixem aí nos comentários. Deixem as sugestões também, que é muito importante. Eu agradeço por vocês terem assistido e até a próxima. Falou!